Doutor Renato, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo, viu? Obrigado por ter aceito o convite para a gente falar sobre esse tema, né? Um tema muito importante que mexe com muitas pessoas, né? Eu estava vendo um dado aqui do governo federal, onde coloca que o BPC teve um aumento aí de 6,4 bilhões de reais com custo total, né? Passando aí a 111,5 bilhões de reais, isso pro governo federal. Por isso que eles estão tentando aí, né, dar uma economizada, né, enxugar e endurecendo as regras. Eu queria que o doutor pudesse falar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM, do programa Sertão Notícias, que é campeão de audiência. E esse tema da pauta de hoje, que é o pente fino do INSS, é de extrema relevância e de extrema importância, principalmente para aquelas pessoas que recebem tanto o BPC deficiente quanto o auxílio por incapacidade temporária, mais conhecido como auxílio doença. Porque nesse ano de 2024, o INSS já começou a fazer o pente fino nesses dois benefícios, tanto o BPC deficiente quanto o auxílio doença. Para trazer um caso prático aqui, Tony, o que significa o pente fino? Pente fino nada mais é do que um processo de auditoria do INSS. Auditoria significa uma revisão. O INSS vai fazer um cruzamento de dados para ver se a pessoa que está recebendo qualquer um desses dois benefícios é devido ou está recebendo de forma indevida, ou se a pessoa que está recebendo esse benefício possui ainda os direitos de continuar recebendo esse benefício. Porque vou trazer um caso prático. O BPC precisa cumprir alguns requisitos para conseguir esse benefício. Basicamente, os requisitos para o BPC deficiente são ter um probleminha de saúde que seja por longo prazo. Para o INSS, longo prazo é no mínimo 2 anos. Ter um estado de miserabilidade, que o INSS utiliza até um termo de miserabilidade, mas um termo ruim danado de dizer, né? Mas infelizmente é o termo técnico jurídico, utilizado, né? pelo INSS, e está inscrito no cadastro único. Basicamente são esses requisitos para preenchendo esses requisitos, conseguir ter o direito do BPC deficiente. Aí, Tony estava falando de um dado do governo federal, e eu vou trazer também um dado que, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, prestar atenção nesse número, para vocês e todos os ouvintes, mais de 600 mil pessoas que recebem o BPC deficiente não estão inscritos no cadastro único. No CAD único. Ou seja, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 600 mil pessoas não preencheram todos os requisitos para ter direito ao BPC deficiente. Então, são fortes candidatos a estar nessa lista do pente fino. Aí, como é que acontece o pente fino? O pente fino já tem algumas listas do pente fino, diariamente vai atualizando essa lista do pente fino. O pente fino, o INSS manda uma comunicação pelo portal do INSS ou uma carta no endereço que está lá constando no sistema do INSS, e a pessoa que recebeu essa comunicação, essa carta, tem um prazo para apresentar uma defesa. Saiu também recente agora uma instrução normativa, que instrução normativa é uma legislação interna do INSS. O prazo para resposta quando você recebe essa carta do pente fino. Qual é o prazo? Para pessoas que moram em meios urbanos é 30 dias. Para pessoas que moram em meios rurais, 60 dias para se manifestar. E para pessoas também que recebem o BPC, 30 dias para poder apresentar uma defesa. O que é que eu aconselho? Uma dica para quem recebe o BPC deficiente: sempre ter o seu cadastro único atualizado de 2 em 2 anos, e o mesmo endereço que está no cadastro único está no sistema do INSS, para constar o mesmo endereço, porque às vezes o INSS manda uma carta e não chega no endereço. Aí, se tiver, vai ficar contando esse prazo. E sempre que receber essa comunicação ou uma carta, procurar um profissional especialista, especialmente um advogado especialista em direito previdenciário, porque na maioria das vezes só resolve na justiça esse benefício. Na Exatamente. Vezes, só resolve na justiça. Quando o governo, é aquela história, o governo nunca dá ponto sem nó, né? Como o pessoal chama no ditado, né? E aí o que é que acontece? Ele já vem, quando ele traz elementos ali que já deixa a pessoa impossibilitada. E se você não procurar, né, uma ajuda jurídica, né, para ver essa questão, você pode ser penalizado. Eu estava vendo aqui que o INSS também vai aproveitar, né? Outro dado aqui interessante é dessa matéria, ela estava no G1 e ela foi publicada no final do mês de julho,
que coloca o seguinte: o BPC custa cerca de 1% do produto interno bruto do Brasil, 1% da soma de todos os bens e serviços produzidos no país em dado período, né? O chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que em média o INSS recebe 170 mil novos pedidos de BPC por mês. É muita coisa, né? É muita coisa. E também outras informações é que o governo também está querendo deixar mais rígidas, né, as regras, né? Inclusive, olha, uma das regras é o seguinte: os cadastros passarão a incluir a biometria do beneficiário a partir de 1º de setembro desse ano. Então, justamente acho que para evitar fraudes, né? Isso. Então, algumas regras ficarão. Fica mais seguro tanto para a pessoa, né, que recebe benefício. Porque na verdade é o seguinte: é injusto que uma pessoa, por exemplo, que tem uma necessidade, que tem realmente, que precisa daquele dinheiro, né, para comprar medicamentos, né, para a sua existência, né, você acaba ficando de fora. E muitas vezes tem aquele que burla. Infelizmente, por aí tem muita gente que frauda, né? Mas existe no nosso país, são fraudes. E aí tem gente também que frauda benefícios, né, do INSS. E por isso que o governo está dando esse aperto, né? Isso. E aí hoje, né, a biometria ela faz parte hoje de quase tudo, né? Então, na benefício, hoje, para fazer uma prova de vida, né, você usa o Gov e vai lá e é feita uma foto, né, da pessoa, é feita a leitura biométrica, enfim. Então, é um dos requisitos que o INSS vai colocar. Também terá que cruzar dados mensalmente para verificar se os beneficiários ainda estão dentro dos critérios, foi o que o doutor falou agora há pouco, né? Então, o governo está e tem uma plataforma aí, o tal do E-Social, que descobre um bocado de coisa, né? Caixa Econômica, Receita Federal, tudo no mundo, tá tudo incluído ali, né? Junto desse, no seu ponto de vista, tem que ser realmente assim, doutor Renato, ou tá exagerando demais o governo? No meu ponto de vista, Tony, sendo bem sincero, precisa ter uma segurança, porque, como você bem falou, tem muitas fraudes, inclusive questão de bancos, por exemplo. Falar um alerta aqui para todo mundo que está nos assistindo. Às vezes chega notificação de banco por mensagem, SMS, para dizer, você está no pente fino. Pode ser já que seja fazendo fraude. Isso. Pode ser que seja fraude. Eu já estou dando um alerta. Pode ser que seja fraude. Aí por isso que é bom ter uma segurança. Porque às vezes uma pessoa fica um pouco receoso disso, aí cai em um golpe. Ou às vezes cai em uma fraude. Aí, no meu ponto de vista, precisa ter uma segurança. Exatamente, sem sombra de dúvida. Acho que o governo acerta, né, nesse quesito de reforçar a segurança, né? E também, claro, o governo está tentando enxugar as contas, né? Por conta disso, por conta da quantidade de benefícios, né? E aí eu queria aproveitar para a gente também trazer essas informações para os nossos ouvintes. Quem é que tem direito ao BPC Loas, doutor Renato Inácio? É só aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência, ou quem tem alguma doença, né, que incapacita ele do trabalho? Quem é que tem esse direito de ter esse benefício? O BPC, ele pode ter o programa de saúde, que é o BPC deficiente, ou o BPC idoso. Tem essas duas possibilidades de conseguir. O BPC idoso precisa ter o critério da miserabilidade, que o INSS chama, e a idade ter 65 anos, homem ou mulher. E o BPC deficiente precisa ter algum problema de saúde que impeça as suas atividades diárias do dia a dia, como supor, lavar uma casa, lavar um prato, ir para a escola, andar, ter um pouco, por exemplo, a acessibilidade da casa. Tem alguma comorbidade de coluna, aí às vezes a acessibilidade vai prejudicando no dia a dia. Aí esse impedimento, um problema que gera um impedimento para suas atividades do dia a dia, pode gerar o direito ao BPC deficiente. Muito bem. Tem ouvinte fazendo perguntas, vocês ficam à vontade, gente. Alguma dúvida nessa área previdenciária de benefícios, fica à vontade. Tem ouvinte dizendo, olha, sou vizinha, cadê aqui? Acho que era uma pessoa fazendo um apelo. Olha, Tony, há pessoas que recebem o BPC, mas que tem como trabalhar, né? Seria melhor o governo federal qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho, né? Tem um ouvinte aqui colocando o seu ponto de vista em relação a isso também, né? Eu também concordo, né? Eu sei que tem muita gente que
não são todos, né? Não quero colocar todo mundo na vala comum, mas infelizmente tem gente que acaba tem as condições de trabalhar, mas vai ficando, né, empurrando ali para ficar recebendo um benefício, né? Até muitas vezes, por isso que o governo está fazendo isso também, né? Está fazendo esse cruzamento de dados direto para poder saber se a pessoa ainda está dentro, né, dessa questão dos requisitos, né? Outra questão também, doutor, aproveitando sua vinda aqui ao nosso programa, esse pente fino, ele não é só apenas no BPC, né? Ele é também em quase todos os benefícios do INSS, né? No modo geral, né? Em 2024, o INSS tá focando no BPC e no auxílio-doença. Esses dois benefícios. Há boatos que para o ano que vem, 2025, seja a aposentadoria por invalidez. Mas não tem nada ainda certo. Mas por enquanto, agora já começou no BPC deficiente e no auxílio-doença. E eu queria trazer até uma dica aqui. Para quem ainda está com dúvida, será que quem recebe o BPC deficiente e está com dúvida, será que eu tô no pente fino ou não? Tem como saber pelo aplicativo, meu INSS, ou pelo site. Eu vou mostrar aqui para quem está assistindo no YouTube, ao vivo. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo. Isso, é meu INSS, né? O nome do aplicativo. Isso, meu INSS, o nome do aplicativo. Não precisa colocar o CPF nem a senha, não sei se dá dando para ver. Esse aqui é o aplicativo. Aí tem a opção. Isso, para quem está no YouTube assistindo, o doutor Renato está fazendo aqui trazendo aqui como se fosse um tutorial, né? Para mostrar para vocês como é. O meu INSS todo mundo pode baixar. INSS ou no computador, notebook. Aí vai aparecer essa tela. Não precisa colocar o CPF nem a senha. Só vem aqui, revisão do BPC e coloca o CPF. Colocando o CPF, clica em consultar. Na hora ele... Isso, na hora pelo CPF vai aparecer se você tá com alguma pendência ou não. Bacana. Se tem alguma apuração ou não. Aí essa lista é atualizada diariamente. Se você recebe o BPC e tem ainda dúvida, pode ficar consultando diariamente. Exatamente. E no caso, para crianças que recebem o BPC, o CPF não é do representante, é o CPF da criança. Ah, bom, isso é boa também. Boa orientação. Bacana demais, olha, é extraordinário, ó. Tá lá o aplicativo para isso mesmo. Eu sei que muita gente, mas como é que eu vou saber? E a carta? Eu recebo quando, né? Se for meu caso, como é que eu vou saber se eu tô dentro dessa lista? Então tá aí, né? O passo a passo, baixa o aplicativo Meu INSS, tá certo? É Meu INSS, viu, gente? É assim, você vai no Google Play, quem tem celular iPhone, né? É o App Store, né? Então você vai lá no seu aplicativo de compra de aplicativos e baixa lá de forma gratuita. Vamos lá para as perguntas, né? Vamos. Tem uma pergunta aqui, né? Agora começou a chegar um bocado agora, viu? Vamos lá. Coisa bom. Vamos sair tirando as dúvidas de todos os ouvintes. Muito bem. Teve um ouvinte que mandou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte: olha, Tony, pergunta pro doutor Renato se a criança autista que recebe BPC pode estudar em escola particular, porque na escola do município não tem auxiliares para ajudar os professores. Corre risco de perder o benefício por conta que está numa escola particular? Respondendo essa pergunta, não corre o risco se só for não existe um critério para receber o BPC, uma criança estudar em escola particular ou pública. Enquanto a isso, não existe esse risco de perder o BPC. Existe um risco de perder o BPC se, vamos supor, receber uma renda que dividindo por pessoa seja maior do que R$353. Aí corre um risco, mas o fato de estudar em escola particular ou pública não corre risco. Só esse fato. Isso. E até escola particular pode lhe dar uma nota, né, do que está realmente isso. O aluno matriculado, né, e é justamente por conta das necessidades. Isso pode até gerar um documento, né, para ela apresentar numa possível perícia, né? Justamente. Já é uma prova, né? Olha, sou André, queria tirar uma dúvida. Eu tenho epilepsia desde os 6 anos, né? Fui negado 6 vezes pelo INSS. Hoje estou com 30 e tenho meu filho de 9 anos que também tem epilepsia, né? O dele eu consegui, mas o meu não, né? Eu não tenho condições de trabalhar por conta do meu problema e do meu filho. Eu tenho direito ao BPC, o do meu filho eu consegui, mas o meu não. Interessante, né? Ela tem epilepsia e o filho também tem. Ela conseguiu do filho, mas não conseguiu dela.
Se ainda for, se essa ela tem 30 anos negado, hoje. Se for negado no administrativo, ainda existe a possibilidade de tentar uma nova perícia na Justiça Federal. Ainda existe essa possibilidade. Muito bem, tem uma chance ainda, procura né, justamente um advogado da sua confiança, né, dessa área, para poder então entrar com esse pedido. Olha, pergunta o doutor se quem recebe o BPC tem direito ao pé de meia. O pé de meia é do governo federal, né, dos alunos, né? Na verdade, se o BPC for da família, né, for de uma pessoa da família e o pé de meia for do aluno, será que o governo faz algum... E é porque é governo federal, viu? Então pode ser que haja um acúmulo aí, não sei, né? Se o governo vai... Respondendo essa pergunta da ouvinte, existe o critério para o BPC, que nesse caso já está recebendo, cumpriu. Se cumprir também os critérios para receber o pé de meia, vai receber sem nenhum problema. Da mesma forma que também existem os critérios para receber o Bolsa Família. Isso, exatamente. Tem muitas pessoas que recebem um BPC, cumprem os requisitos para receber o BPC e juntamente com o BPC recebe o Bolsa Família. Aí precisa só cumprir os requisitos. Muito bem. Cada um. Então, cumprindo, não tem nenhum problema. Olha, hérnia de disco e coágulo no pescoço, tem direito a algum benefício? Muita gente coloca as doenças, né? Existe aí o CID, né? Que é o código, né, internacional da doença, né? E tem alguns que estão dentro, né, das questões. O que vai valer, o que eu acho que pode valer aqui para ela é a questão da incapacidade, né? Se essa doença te dá uma incapacidade e aí se tem laudo médico, né, doutor, é o que pode sugerir para o recebimento de um benefício. Respondendo né? a pergunta dessa ouvinte, vamos supor que ela trabalha como motorista, um exemplo, e possui essa hérnia de disco que dificulta a ela trabalhar como motorista. Possa ser que tenha direito sim a um benefício por a hérnia de disco. Vai depender da questão da incapacidade para o trabalho que está exercendo. E se essa incapacidade, depende muito disso, né? Também, se essa né? incapacidade é superior a 15 dias. Porque às vezes hérnia de disco geralmente é mais do que 15 dias. Mas às vezes tem alguns problemas de saúde que passa num médico, tá um pouco incapacitado para o trabalho, só que é 10 dias, um exemplo. Ou se não 8 dias, um exemplo. Olha, outra pergunta, são perguntas bem interessantes. Olha, minha filha recebe o BPC Loas. Meu marido pode trabalhar com carteira assinada? São 4 pessoas em casa. O BPC Loas tem a ver com a questão de número sim. de família, de renda per capita, tem, essas sim. coisas? O BPC tem uma renda per capita que tem que ser a renda por pessoa de 1/4 do salário mínimo, que é equivalente a R$353, exatamente. Se for um salário mínimo, dividindo por 4 pessoas, vai dar R$353. Como ele já recebe o BPC, esse valor do BPC vai entrar na conta. Só que o que é que acontece? Pode comprovar despesas. Despesas com medicação, despesas com médico, despesas com alimentação, com aluguel, com feira. Aí comprovando essas despesas e ficando menos de R$353 por pessoa, pode trabalhar de carteira assinada sem nenhum problema. Olha aí, então, mais outra dica importante, viu, amiga? Acho que você foi bem contemplada aí com essa informação. Olha, deixa eu ver aqui. Um ouvinte mandando aqui, não tem nada a ver com o tema. Olha, boa tarde, eu tenho 3 hérnias de disco, né? E artrite agora não saiu. Reumatoide, agora saiu. E foi negado, né? Eu não consigo trabalhar, sou diarista. Pronto, diarista trabalha em casas, né? De família e tudo mais, né? Então é aquela questão, como o doutor já, acho que serve aquela mesma explicação para o outro, né? Da outra vez. Sim. Se incapacitar para aquele trabalho, sim, já tem essa mesma possibilidade de ter um benefício, viu? Então buscar uma ajuda jurídica e, obviamente, ter laudos, né, do seu problema, porque não basta dizer, né? O INSS quer saber do papel, né, isso, doutor? Justamente. Tem que provar. E nesse caso, como passa para uma perícia médica, tem que provar para o médico perito que realmente está incapacitado por mais de 15 dias para exercer a profissão de diarista. E também tem um critério que precisa ter a contribuição para o INSS. Precisa ter uma carência e ter que ter a contribuição. No caso de diarista, ela pode imprimir o carneiro e pagar o INSS. Isso. O INSS é como se fosse um seguro.
Você vai pagando seguro, quando precisa do seguro você recebe. Exatamente. E hoje tem, né, uma regra específica trabalhista para empregadas domésticas, né? Sim. Específica mesmo, né? Olha, eu queria fazer uma pergunta, Tônio, meu filho é autista e recebe, né? Mesmo eu estando com tudo certinho, atualizado, meu filho corre o risco de passar pelo pente fino? Existe esse risco, doutor? Ela disse que está tudo certinho, atualizado. Sim. Porque possa ser que tenha alguma inconsistência nos dados quando o INSS fazer o cruzamento de dados. Mas caso isso aconteça, tendo tudo certinho, é só responder informando que está tudo certo, que não vai perder o benefício. No caso, por exemplo, acontece de uma pessoa entrar lá no aplicativo, coloca o CPF e apareceu que tem uma inconsistência, né? Que o INSS está avaliando aquele benefício. De que forma, para a pessoa dizer, não, tá tudo ok, né? Eu tenho laudos, né, que mostra que tá tudo, por exemplo, uma criança autista, né? A gente sabe que não tem como, por exemplo, tem um nomezinho que chama, não é grau mais, né? Eu esqueci agora o nome, falhou a memória. Acho que é nível 3 de suporte, que é um nível mais agressivo do autismo, né? A criança depende muito de uma ajuda multidisciplinar. A gente sabe que você tem algumas melhoras, né? Mas a criança ela não vai deixar de ser autista. Então o benefício acaba ficando de forma permanente. Caso uma mãe dessa consulte, doutor, e tenha lá, né, que está sendo revisado, por onde ela responde, né? É pelo próprio aplicativo do INSS ou ela tem que procurar o município para fazer o setor de programas sociais e fazer algum tipo de solicitação? Como é que seria essa comunicação? Pronto, referente à comunicação, colocou o CPF, verificou que há inconsistência, mesmo sem receber a carta, vai lá no portal Meu INSS, aí sim precisa cadastrar, colocar o CPF e aquela senha Gov. Entrando lá, vai ter um processo de apuração. Nesse processo de apuração vai estar a notificação do INSS dizendo o que ele está apurando como irregularidade. Se tiver tudo regular, junta a documentação que o INSS está dizendo que está irregular, tudo resolvido. Caso, vamos supor, caso não consulte, não veja essa irregularidade e não responda no prazo, aí o INSS vai bloquear o pagamento. Aí, na maioria das vezes, só resolve na justiça. Aí precisa procurar. Então, o melhor caminho é buscar uma ajuda profissional, né? Uma ajuda. O melhor caminho. Uma ajuda de um profissional especializado. Exatamente. Olha, quem tem 2 autistas em casa, pode aposentar os 2? Acho que ela quis dizer ter o benefício os 2, né? Pode. Com essa questão da renda, comprovando a renda. Mesmo que os 2 recebam benefício, tem que ver quantas pessoas moram na casa e comprovar despesas. Se juntando a renda e as despesas der menos de R$353 por pessoa, já está preenchido esse critério da miserabilidade Muito do BPC. Bem. Outra pergunta, essa daqui é bem interessante. Olha, eu tenho um filho autista de 17 anos e o BPC, o cartão dele é no meu nome, no caso no nome da mãe. O que precisa ser feito? Ele no ano que vem faz 18 anos. Como deve proceder? Vai ganhar a maioridade, né? Então o benefício vai ficar então na titularidade dele ou permanece toda a mãe? O benefício em si, no sistema do INSS, vai estar cadastrado no CPF dele. Dependendo do grau do autismo, se for um grau que ele não, completando os 18 anos, mesmo após os 18 anos não consiga responder pelos próprios atos, vai continuar em nome da mãe, que é a representante legal, sem nenhum problema. Muito bem, então ela não vai ter tanto problema nisso, porque já na base dos dados, ele já é vamos dizer assim, o principal beneficiário do BPC, né? Bom, vou fazer a última pergunta, né? Porque são várias, ó, o doutor tá vendo aqui, ele tá acompanhando aqui, olha o tanto, ó. Tem muitas. Aqui nem com 2 horas de programa dava para responder tudo, viu? Tem muita gente aqui tirando dúvida. Tô seguindo a sequência de quem enviou, tá certo? Tem um áudio aqui, vamos lá deixa eu ver se esse áudio baixa. Tem que mandar a mensagem aqui, né? Tá dizendo, minha casa tem 2 BPCs e são 4 pessoas. Corre o risco de perder, né, um dos BPCs quando fizer a atualização do cadastro único. Deu para compreender aqui? Tem 2 BPCs e moram 4 pessoas. É bom
comprovar o é porque entra na questão da per capita, né, que o doutor falou. Renda per capita é renda por pessoa. Para o critério do BPC é R$353 por pessoa. Nesse caso, vai ultrapassar a renda. Mas aí comprova os gastos. Comprovando os gastos, se ficar entre 353 ou menos, aí não perde. Não perde esse benefício. E nenhum dos dois. Muito bem. Então, que mundo injusto, viu? Seria interessante os governantes também viverem com essa divisão de R$300 por pessoa na família. Jesus tem misericórdia dos seus filhos, né? Eu também acho, é impossível hoje, né? Você imaginar que uma pessoa consiga sobreviver com R$353, né? É um absurdo. Não consegue com um salário mínimo, gente. Pelo amor de Deus, né? É aquela coisa, só se for para comer feijão e arroz só e pronto. Né? Aí não veste, não compra outra coisa, né? Aí não consegue comprar medicamentos, aí fica complicado, né? Muito complicado, mas infelizmente é assim que acontece. Pra gente fechar, última pergunta, agora vai, viu? A última. Boa tarde, Tony. Ô, Tony, pergunta aí para o doutor Renato se quem tem enxaqueca crônica, que tem cefaleia, se tem direito ao benefício. Muito bem. Enxaqueca crônica, camarada que sente dor de cabeça todo dia. Essa questão é muito a parte médica. Se essa enxaqueca crônica, a cefaleia, como a ouvinte falou, prejudicar de forma direta ao trabalho por mais de 15 dias, possa ser que tenha, sim, direito a algum benefício. Aí precisa passar pelo médico, o médico que faz o acompanhamento para ele diagnosticar a impossibilidade do trabalho. E depois, com o médico que acompanha a enxaqueca, passar por uma perícia médica do INSS ou perícia médica federal da Justiça. Muito bem. Doutor Renato Inácio, muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Você que cansou aqui a goela hoje, que você viu aqui o tanto de perguntas, mas isso é muito bom, porque mostra que as pessoas estão antenadas, né? Interessadas. E aquela coisa, em caso de dúvida, gente, procura, né? Isso aqui todo mundo tem um advogado aí conhecido. Se não for da área, ele com certeza vai indicar, né? Um amigo, um colega da área que realmente seja da área previdenciária para poder, então, tirar a sua dúvida, tá certo? E claro, as pessoas sigam o conselho aqui do doutor Renato Inácio, você que tem BPC Loas, né? Ou BPC só, né? A gente tem esse costume de chamar de BPC Loas, né? Direto. Então vai lá, baixa o aplicativo Meu INSS, tá certo? E lá vai ter uma aba para você consultar, você vai colocar só o CPF, né? Colocou o CPF, vai mostrar se você tem se tem algum problema no seu, se o INSS está verificando, né, o seu benefício, se tem algum tipo de inconsistência, né? Se tiver, aí você já consegue fazer essa defesa. Procura um profissional da área que vai te auxiliar, né, com a questão da conta Gov, como você vai fazer para proceder tudo direitinho, né? Não vai tentar fazer nada sem saber para depois não complicar o teu benefício, tá? Então, procura ajuda profissional. Doutor Renato, obrigado pelas orientações e já sabe, qualquer coisa eu ligo de novo. Pode ligar. E um abraço lá pro meu amigo e irmão, seu pai, que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, né? Que é o meu amigo Ailton Inácio, né? Que é o pai aqui do Renato. É o pai e filho, isso é uma sumidade de gente, de pessoas, viu? Muito obrigado aí pela vinda aqui no programa, viu? Eu que agradeço, Tony. Eu agradeço pelo convite e agradeço por toda a audiência do programa e me colocar à disposição para responder, tirar todas as dúvidas. Hoje não deu, mas eu estou à disposição. Muito bem. Levar informação e tirar dúvidas. Coisa boa. Pronto, olha, gente, um monte de perguntas. Olha o tanto que ficou aqui, ó. Não dava tempo, viu? Muito. Isso é bom que dá um bis, né? Dá pra ele voltar de novo pra gente fazer as perguntas, tá certo? Valeu, doutor Renato. Um abraço. Doutor Renato Inácio.